Meus irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Tem crente aqui nesse lugar? Temos motivo para glorificar e exaltar o nome do Senhor. Vamos nos colocando de pé em nome de Jesus. Aleluia. E vamos orar ao Senhor. Vamos fazer uma oração de gratidão ao Senhor. Nós não vamos pedir, nós vamos só agradecer ao Senhor. Temos muitos motivos para agradecer. Temos motivo para agradecer pelo amor, pelo cuidado, pelo amor de Deus de ter enviado seu Filho, pelo perdão dos nossos pecados, pelo privilégio de sermos habitados pelo Espírito Santo do Senhor. Aleluia. Por ter o nome escrito no livro da vida, por ter a graça de Deus sempre constante sobre nossas vidas, por esse privilégio e direito de redenção, de orar e ser ouvido, de orar e receber a resposta de Deus. Aleluia. Vamos agradecer ao Senhor. Pai, nós exaltamos o Teu nome. Obrigado, meu Deus, por este dia. Obrigado, Senhor, pelas respostas. Obrigado, Senhor, pelos livramentos. Obrigado, meu Deus, pela salvação em Cristo Jesus, que manifestou o Teu profundo e elevado amor. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor nos transformou em santuários Teus. Aleluia! De fato, a Bíblia diz, vós sois santuário de Deus. Aleluia! Obrigado, meu Deus, pela redenção que nos comprou, por este preço maravilhoso e elevado que é o sangue de Jesus. Este valor, este preço que diz a Bíblia, profetizando em Apocalipse através de João. Vós os venceste pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho. Aleluia! Obrigado pela Tua igreja na terra, em todas as nações. Glória ao Teu nome. Obrigado pelo sustento. Obrigado pela Tua graça sempre presente conosco, cuja promessa diz, eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Obrigado, meu Deus, aleluia, pelos nossos familiares. Obrigado pelo lugar do repouso, a nossa casa. Obrigado, meu Deus, pela esperança viva que habita no nosso coração, de um dia vermos o Senhor, de um dia experimentar esta graça completa, que vai se manifestar na transformação e ressurreição dos nossos corpos. Aleluia! Obrigado, meu Deus, por aqueles que militam na Tua obra, em todos os níveis, em todas as frentes. Obrigado por aqueles que traduzem a Tua palavra, para que povos conheçam o Teu amor e a Tua salvação. Obrigado por aqueles que pregam. Obrigado pelas agências missionárias, obrigado pelas agências treinadoras e formadoras de líderes na Tua obra. Aleluia! Obrigado por aqueles que pregam na televisão, obrigado por aqueles que pregam através da internet, obrigado por cada irmão que aqui se congrega, por cada família. Obrigado, meu Deus, pela vitória que o Senhor tem dado ao irmão Evandro e à irmã Suzana naquela cirurgia. Obrigado, meu Deus, pela cirurgia do Arthur. Obrigado, meu Deus. Aleluia. Aleluia. Seja engrandecido o Teu nome, Senhor. Seja engrandecido o Teu nome, Senhor. Obrigado porque nesta grande nação e no meio desta prova, existem aqueles que vão e vêm, aqueles que estão trabalhando, aqueles que estão produzindo, aqueles que estão transportando. Oh, aleluia! Aleluia! A Ti a glória, a Ti a honra, a Ti o louvor, a Ti o domínio. Obrigado por estes joelhos que não deixam de se prostrar diante da Tua presença. Obrigado por aqueles que sempre têm uma invocação, uma oração, uma prece para colocar diante do Senhor. Obrigado por este exército de homens e mulheres que se levantam como intercessores e sustentadores da Tua obra. Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus.
Obrigado por aqueles que estão sendo alcançados, aqueles que estão, meu Deus, neste momento sensíveis e disponíveis para ouvir a voz do Senhor. Obrigado por aqueles que te louvam, por aqueles que compõem os teus louvores. Obrigado por aqueles que tocam, por aqueles que ministram diante do Senhor nesse serviço. Nós te adoramos, nós te louvamos, em nome de Jesus de Nazaré. E nós te aplaudimos, Senhor, porque o Senhor é digno, o Senhor é digno, o Senhor é digno. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Nós vamos louvar o Senhor com o ministério de louvor. Glória a Deus, aleluia. A mensagem da cruz é loucura para os homens, mas é poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia. Nós estamos aqui para adorar o Senhor essa noite, porque cremos no seu poder, porque cremos na mensagem da cruz. Aleluia. Eu não me envergonho desse evangelho. Glória a Deus. Vamos celebrar ao Rei. Você pode aplaudir ao Senhor bem forte. Glória a Deus. Aleluia. Pagaste um alto preço para eu viver, Senhor, livre para te adorar, te conhecer, te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do imenso amor. Não me envergonharei do imenso amor. Oh, não nos envergonhamos, Senhor. Não me envergonharei do teu amor. Pagaste um alto preço para eu viver, Senhor, livres para te adorar, te conhecer, te fazer conhecido com meu viver. Não me envergonharei do teu imenso amor. Não me envergonharei do teu imenso amor. Deus amou o mundo de tal maneira assim, entregou para que todo que nele crer tenha a vida eterna e nada irá me separar desse amor. Deus amou o mundo de tal maneira, entregou para que todo que nele
Senhor, porque não nos envergonhamos do Evangelho. Porque nós cremos, ó Deus, Senhor, que um dia Tu virás nos buscar e nos encontraremos contigo e viveremos no céu de glória, Senhor, onde não teremos medo de nenhuma enfermidade. Aleluia. Glória a Deus. Eu sei que você crê que um dia o Senhor vai voltar. Aleluia. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Oh, Te confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vive estás, que um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Minha luz, a minha salvação, e a Ti me renderei. Se ao Teu lado estou, seguro em Tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Oh, 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 Tu és santo, ó Senh
Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Nós declaramos, vem Jesus, Vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. aleluia. Aleluia, glória a Deus. Oh, Senhor, nós cremos que um dia vamos nos encontrar e descansar nos teus braços, onde não haverá mais aflição, onde não haverá mais dor, nem temor, nem pânico, Senhor. Apenas o teu colo para descansar. Aleluia. Aleluia, Deus. Aleluia. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Todos reunidos no mesmo lugar, todos desejando tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz linguagem de fogo. Batiza-nos, batiza-nos, vento impetuoso traz linguagem de fogo. Batiza-nos, batiza-nos. É o que desejamos, Senhor. Todos reunidos no mesmo lugar,
todos desejando tua presença. Ouvindo o som que vem do céu, ouvindo o som que vem do céu, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz, vento impetuoso traz línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Um só coração, uma só voz, uma canção. Vento impetuoso das línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz, vento impetuoso das línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz, vento impetuoso das línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz, vento impetuoso das línguas de fogo, batiza a luz, batiza a luz. Aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor bem alto. Glória a Deus. Glória a Deus. Te clamamos mais uma vez pela nossa nação. A tua palavra declara que o Senhor é o Deus que sara, é o Deus que cura. Esse vírus não é diferente de uma lepra, ele não é diferente de outra doença. E eu creio, meu Deus, conforme a tua palavra diz, que o Senhor é aquele que tem o poder para curar, para libertar. Meu Deus, em nome de Jesus, nós chamamos o teu poder sobre nossas vidas, sobre nossos corpos, sobre aqueles que se acham atingidos por essa enfermidade, que eles sejam curados, que eles sejam restaurados. Oh meu Deus, onde há um leito, onde há um quadro, Senhor, desta enfermidade ou de outra enfermidade, a nossa nação luta neste momento contra o sarampo, contra a dengue, contra H1N1, contra esta doença que está aí, o coronavírus. Mas nós cremos que o teu nome tem poder para curar as enfermidades. Meu Deus, que estas vidas que estão nesses hospitais sejam curadas, seus pulmões reajam,
seu organismo reaja, a sua imunidade reaja, em nome de Jesus, e os médicos se surpreendam pela recuperação do teu povo nesta nação. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podeis assentar, amados. Nós vamos abrir a palavra em Atos capítulo 6. Atos capítulo 6, nós vamos começar do versículo 8. Começar ler só o versículo 8. Ora, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre o povo. Agora nós vamos ler capítulo de número 7, versículos 59 e 60. E apedrejaram Estevão, que em oração dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. E pondo-se de joelho, clamou com grande voz: Senhor, não lhes culpe por este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Glória a Deus. Qual é o preço que estamos dispostos a pagar? Tudo tem um preço. Neste momento que estamos vivendo, nós observamos pelas reportagens os prefeitos labutando, o presidente trazendo da Índia insumos para produzir o medicamento que, segundo a ciência, vence o coronavírus. Nós observamos o preço dos respiradores aumentando e os governos comprando respiradores. Nós observamos também as universidades produzindo artesanalmente respiradores para facilitar. E aí nós percebemos algo ainda mais sério: o grande preço que estamos pagando pela corrupção na nossa nação. A corrupção mata mais do que o vírus. A corrupção extrai o dinheiro que deveria ser para os hospitais. Nós que somos uma nação considerada a nação do futebol, nós estamos vendo que os nossos heróis agora não são o Neymar e outros. São nossos médicos, são nossos técnicos, são nossos enfermeiros, é a turma do SAMU, são os bombeiros, os policiais. Estamos pagando um grande preço. Esse país tem uma dívida até 2060, com os estádios aí construídos. E nós poderíamos ter mais hospitais. Os municípios poderiam estar mais equipados. Eu estava vendo o queixume do prefeito de Imperatriz aqui no Maranhão. Ele preocupado porque as cidades vizinhas à Imperatriz estão de uma forma absoluta, sem nenhum cuidado neste momento. E ele fez uma entrevista dizendo: nenhuma dessas cidades tem um hospital com UTI. Os prefeitos estão despreocupados porque na hora H, quem vai pagar a conta é a Imperatriz, que vai precisar atender os imperatrizenses e os das cidades vizinhas. E não é diferente aqui na nossa cidade, não é diferente na nossa Caxias. Então nós precisamos aprender com a vida de Estevão. Estevão foi um homem de Deus que ele aparece nas páginas do Novo Testamento como sendo aquele homem que aprendeu o preço a pagar sobre a obra de Deus. O nome Estevão significa coroado. E significa o nome dele
um aprendizado para as nossas vidas. Nem eu e nem você estamos aqui nessa terra de graça. Todos nós temos um chamado da parte de Deus. Você crê? Todos nós fomos criados com um propósito. E nós observamos na vida de Filipe, que Estevão foi um homem de Deus naquele tempo. Ele era um discípulo responsável. Era uma pessoa que não estava na igreja apenas assistindo o culto, apenas sendo mais uma pessoa em uma cadeira. Não, Estevão era uma pessoa atuante. Era um discípulo atuante na obra de Deus. Quando nós abrimos o versículo 3 do capítulo 6 de Atos, aprendemos sobre Estevão o seguinte: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Quando a igreja primitiva se deparou com o queixume dos gregos em relação à distribuição e ao atendimento de suas viúvas, sim, porque a igreja primitiva tinha um serviço de assistência às viúvas. E aí por isso que nós vamos observar nos escritos de Paulo, ele orientando a igreja sobre o cuidado com as viúvas. E ele vai dar algumas orientações de que não seja inscrita nenhuma viúva com menos de 70 anos, que as viúvas mais novas deveriam se casar, que as famílias que possuem viúvos ou viúvas devem cuidar dos seus para não sobrecarregar a igreja de Deus, para que a igreja tivesse o cuidado com aqueles que realmente necessitavam. E quando eles precisavam de trabalhadores, quem se enquadrou nos requisitos? Um deles foi Estevão. Estevão era um discípulo que estava preparado. Por isso a Bíblia diz que todos nós precisamos estar vivendo diante de Deus aprovados. Glória a Deus. Eu não preciso me empenhar para concorrer a uma vaga em qualquer ministério da igreja. Eu preciso estar servindo ao Senhor com responsabilidade. E quando eu sirvo ao Senhor com responsabilidade, qualquer trabalho na seara do Senhor é extremamente digno, porque é feito para Deus, é feito para a glória de Deus e deve ser feito com excelência. Quando eles procuraram homens de boa reputação, quando eles procuraram homens cheios do Espírito Santo de sabedoria, Estevão foi apresentado. Não foi Estevão que disse assim, eu aqui, eu mesmo. Não. A multidão dos discípulos perceberam. Irmãos, quem percebe alguém preparado para a obra é a igreja. Você sabe que tem pessoa que diz assim, Deus me falou que eu sou separado. Mas não adianta você achar que Deus te falou se as pessoas que estão na sua convivência não acham. Quando eu era jovem, ouvia-se de uma forma bastante comum assim, quem reconhece alguém que tem um chamado é a igreja. A igreja vê o trabalho, a igreja vê o empenho, a igreja vê a dedicação, a igreja vê o testemunho. Então esse é o primeiro preço que precisamos pagar na obra de Deus, é a nossa vida de testemunho. Não é o que eu penso de mim, porque eu posso ser uma pessoa prepotente, orgulhosa, e eu vou desenvolver sobre mim mesmo um autoconceito. Mas o que pensa minha esposa? Você sabe que para um pastor, a ovelha mais difícil de se pregar é a nossa esposa. Sabe por quê? Porque ela convive conosco. Ela convive conosco. Glória a Deus. Então, se eu sou uma pessoa prepotente, eu vou achar que eu sou o cara. Mas aí tem o outro lado da moeda. O apóstolo Paulo vai dizer assim,
minha consciência vai ser julgada pelo outro. Ele fala isso na carta à igreja de Corinto. Mas aí nós precisamos ter o ponto de equilíbrio. Quando aqui está se falando de preço a pagar, as pessoas vão perceber que você tem as marcas de Jesus. As pessoas vão perceber que você frutifica. Uma das características daquelas pessoas que não servem a Deus é que Jesus diz: nunca vos conheci, apartai-vos de mim para o fogo eterno. E o Senhor vai dizer: pelo fruto conhecereis a árvore. A senha ali são os frutos. E os frutos são os resultados da nossa obediência, do nosso servir a Deus com uma consciência livre. Aleluia! Então ele era um diácono. Ele se enquadrou nos requisitos do diaconato. E digo mais aos irmãos, ele foi muito além disso. O texto que lemos agora há pouco, do versículo de número, capítulo 6, no versículo de número 8, a Bíblia diz que Estevão era homem cheio de fé e de poder, fazia maravilhas e grandes sinais entre um povo. Ele era ousado. Ele tinha os requisitos para o diaconato, mas ele foi além disso. O apóstolo Paulo vai dizer, nos requisitos para o diaconato, ali em 1 Timóteo capítulo 3, que diz que aqueles que servirem ao Senhor com dedicação, ganharão muita ousadia na fé. Isso significa que nós não podemos fazer as coisas apenas para que os irmãos vejam, mas se fizermos para o Senhor da obra, nós vamos sentir esta coisa gostosa no coração, que é a vontade de crescer, e de crescer, e de crescer, para que o Senhor apareça mais em nossas vidas e nós diminuamos. Porque este homem foi além dos requisitos para o diaconato. Quem não gostaria de Estevão como pastor de uma igreja local? Quem não gostaria de Estevão para o campo missionário? Quem não convidaria Estevão para fazer uma preleção em um congresso? Mas Deus o queria em outro ministério, no ministério do martírio, no ministério do sofrimento, onde ele aprenderia a dar um preço, a pagar um preço muito alto pela obra de Deus e para aquele que o chamou. A palavra de Deus nos diz que Estevão, sendo muito usado por Deus, não apenas cumpriu os requisitos do diaconato, mas ele se deixou usar como evangelista. E ele pregava, expulsava os demônios, curava os enfermos. E como nós precisamos disso também nesse momento. Eu creio que o meu Deus cura coronavírus. Eu creio que o meu Deus cura esta praga. E é por isso que eu resolvi abrir a igreja. E é por isso que eu resolvi estar aqui pregando a palavra de Deus. Porque eu creio que o Senhor, Ele usa os médicos, mas o Senhor também age nos trazendo cura e nos trazendo libertação. Glória a Deus. Então, além do condicionamento para o diaconato, Deus o chamou para pagar um preço muito alto na obra do Senhor. Estevão pagou o preço da sua própria vida pela evangelização. É conhecido da história bíblica que Estevão foi o primeiro mártir da igreja. Ele aparece na história da igreja em Atos dos Apóstolos como sendo o discípulo que foi morto publicamente. E sabe, irmãos, para cada gota de sangue que escorria do corpo de Estevão, por causa daquelas pedras que sobre ele foram lançadas, corações
eram tocados. Você sabe quem segurou e quem sustentou as roupas de Estevão? Saulo, sim, aquele que posteriormente seria o maior missionário do Novo Testamento. Glória a Deus. Irmãos, quando nós pagamos o preço de consagração na obra de Deus, nós conseguimos fazer fissuras, rachaduras nas estruturas do inferno. Está escrito em Mateus capítulo 16, versículo 16: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando você ora, você está enfraquecendo as portas do inferno. Quando você se dedica ao crescimento espiritual nas escrituras, na pregação, você está fazendo fissuras nas estruturas do inferno. Quando você trabalha na obra de Deus, como o diácono Estevão, você está fazendo fissura na obra de Satanás, contra a obra de Satanás. Sabe o que vai acontecer? As estruturas serão quebradas. Elas não resistirão. Elas cairão por terra. Glória a Deus. E mesmo nesse momento de quarentena dentro de nossas casas, não deixemos de orar. Não deixemos de nos alimentar da palavra de Deus. Não deixemos de dedicar nossas vidas ao Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja sairá mais forte, mais consagrada, como estava orando o irmão Davi ainda agora há pouco, mais dedicada, mais avivada, mais fortalecida. E você sabe que isso é um sacudir de figueira. Quando o vento sacode a árvore, os frutos prematuros, eles caem. Mas aqueles que vão dar a doçura do seu sabor, permanecem ali amadurecendo. É um teste também. Quantos estão acovardados? Poderiam estar vivendo à sombra do Altíssimo e estão apavorados. Deixaram que o medo fosse suplantado pela fé. O medo substituísse a fé. Deixaram que a insegurança dominasse seus corações. Tem gente que tem saúde, mas não vem. Não é só cuidado não. Não é só cuidado não. Porque eu poderia não estar aqui. E todos sabem. Estevão morreu por Jesus. Estevão deu a sua vida por nós. Você sabe, Estevão deu a sua vida por Cristo. Você sabe, irmãos, que as pessoas perguntam assim: por que Deus deixa um servo dele morrer daquela forma, apedrejado? Parece que não há vantagem de se servir a Deus. Porque quando nós nos deparamos com a Bíblia e com Deus que guarda, e olhamos o que aconteceu com Estevão, aqueles homens ímpios, aqueles homens que não serviam ao Senhor, a Bíblia diz, e apedrejaram Estevão. Tente se transferir para aquela cena, onde muitos que conheciam Estevão, talvez tentassem convencer aquela multidão que ele era um homem justo, ele era um homem de Deus. Todas as vezes que você olha o Oriente em guerra, você vê ele jogando pedra. É porque a região é cheia de pedra. E é muito fácil pegar uma pedra. Agora você imagine se você estivesse ali e participasse daquela comunidade que Estevão participava. Você poderia ser tentado a pensar, que Deus é esse? Olha, irmãos, eu já vi um homem muito usado por Deus aqui nesse Maranhão. O pastor Estevão Ângelo foi presidente das Assembleias de Deus. Morreu em um acidente automobilístico de São Luís para Bacabal. Foi muito triste aquele dia para a Assembleia de Deus e para os cristãos das mais diversas denominações. Pedaços do servo de Deus foram recolhidos.
Mas sabe, irmãos, o Senhor Deus, Ele não repara muito como partimos. Mas se nós cumprimos o propósito, que esse corpo aqui para nada mais presta. A Bíblia diz que carne e sangue não herda o reino de Deus. Quando Jesus voltar, e nós falamos aqui domingo, no abrir e piscar de olhos, esse corpo será transformado. E os que morreram serão ressuscitados. Deus não observa muito isso. Eu li de um missionário na África, que ele foi tomar banho em um daqueles rios. E ele poderia ter andado sobre as águas, mas ele foi devorado por um crocodilo. Um espanto. Parece uma mensagem negativa, não é. Nós precisamos gestar a fé dentro de nós, que nos faz saber que enquanto Deus tiver um propósito na minha vida, eu vou permanecer aqui. Na hora que o propósito terminar, Ele nos leva. Estevão decidiu dar a sua vida por Cristo. A vida dele foi o preço pela sua evangelização. Ele abriu a lista de muitos e muitos homens que morreriam nas arenas, mas para cada gota de sangue que caía nas arenas, uma multidão era tocada lá nas arquibancadas. E sabe que tipo de semente é essa? É a semente que gera os verdadeiros discípulos. Os verdadeiros discípulos não são formados no meio das danças. As árvores aprofundam suas raízes por causa da força dos ventos. O Senhor nunca nos disse que nós não seríamos provados. Ele disse, quando tu passares pelas águas, eu serei contigo. Mas Ele não disse que nós não passaríamos pelas águas. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. E nós vamos tirar de letra nessa crise. Nós vamos sair mais fortalecidos. Diga amém. Aleluia. Diga, eu vou sair mais fortalecidos. Aleluia. Então nós aprendemos pelo Senhor e sua obra, que não importa o preço, devamos estar dispostos a pagar o preço. Glória a Deus, devamos estar dispostos a pagar o preço. Qualquer área em nossas vidas que precisa de libertação, vai chamar um preço de consagração. Qualquer área onde o inimigo quer manter o seu domínio, há de requerer de nossas vidas uma dedicação, um preço em arrependimento e em renúncia. Glória a Deus. E renúncia dói, porque renúncia tira algo de nossas vidas. Renúncia gera um sim para Deus e cristaliza um não para o diabo. O inferno é alimentado pela facilidade com que muitos levam a sua vida, as suas vidas. E o céu, ele é estreito, porque ele é gerado em nossas vidas através do arrependimento. Irmãos, nesses dias, mais do que nunca, nós precisamos estar dispostos a pagar o preço da perseverança. Vamos saber o que fazer com todo o tempo que estamos tendo. Hebreus capítulo 12, 3 e 4 diz: considerai, pois, aquele que suportou tal contradição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos canseis, desfalecendo em vossas almas, porque ainda não resististes até o sangue, combatendo contra o pecado. Jesus nos deixou um padrão de resistência, a cruz. Jesus nos deixou um modelo de resistência, a cruz. A cruz. E a cruz fala da nossa responsabilidade. Eu estava ontem em casa pensando como é que Deus
escondeu nas entrelinhas do Antigo Testamento o que aconteceria com Jesus. Você pode imaginar que em lugar nenhum das Escrituras Sagradas no Antigo Testamento diz que Jesus morreria numa cruz. Diz que ele seria contado entre os transgressores. Em nenhum momento diz que suas mãos seriam vazadas e seus pés seriam vazados. Israel esperava um Messias, um libertador político no nível de Moisés. Mas Jesus aparece como um servo sofredor. A Bíblia vai nos falar em Isaías que olhávamos para ele e não víamos nenhuma aparência que nos agradasse, mas aquilo era entendido como que Jesus não tivesse um aspecto bonito, fisicamente falando. Mas na verdade, hoje, cristãos, depois da cruz, nós entendemos que aquilo era o quadro do desfiguramento de Jesus pelo sofrimento sofrido, pelo sofrimento experimentado na cruz. Então, queridos, foi um mistério. Enfim, quando Jesus estava entre os apóstolos, ele se atreveu a dizer em algumas circunstâncias para eles, mas eles não entendiam aquilo como tivesse obscurecido seus entendimentos. Ele disse: o Filho do Homem vai ser entregue na mão dos pecadores, vai ser morto, mas ao terceiro dia ressuscitará. Mas eles não entendiam aquilo. Se tornou um mistério. Então, o padrão de Cristo foi o sofrimento. Então nós não podemos deixar de entender a importância de pagar o preço pela obra de Deus. Glória a Deus. Então, amados, Estevão, de fato, ele pagou um preço muito alto. De fato, ele tinha morrido. Ele morria diariamente na consagração e devoção. Ele viveu de uma forma tão consagrada que você percebe que as agressões dos seus algozes não conseguiram criar naquele filho, naquele servo, um coração ressentido. Quando eu observo cristãos ainda numa barbeiragem tão grande na fé, cristãos ressentidos, cristãos melindrosos, tem cristão que não suporta nada, já está saindo da igreja. Não suporta nada, já está rompendo relacionamentos. Olha, irmãos, que homem de Deus. Que homem de Deus que, recebendo pedradas, ele disse: Senhor, não lhes culpe por este pecado, ou não lhes imputes este pecado. Tendo dito isto, adormeceu. Esse é o nível de consagração que a gente pode entender quando o apóstolo Paulo diz assim: todos os dias eu morro. E você sabe que esse morrer para Cristo, ele não é só ser crucificado, ser apedrejado. Todo cristão verdadeiro morre todo dia. Tanto que o apóstolo Paulo vai dizer lá no final, em 2 Timóteo, como eu falei aqui domingo: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Glória a Deus. Não significa dizer que no nosso tempo, como diz o caboclo no interior, nós vamos morrer de morte morrida. Eu só vou ser um cristão se alguém der um tiro em mim. Eu só vou ser um cristão se alguém me esfaquear. Eu só vou ser um cristão se eu for apedrejado. Não, eu vou lá para as Filipinas, eu vou para um país islâmico, eu vou para a Coreia do Norte. Não. Nós, os cristãos brasileiros, temos que ver o preço a ser pago no nosso morrer diário, nas nossas renúncias ao pecado, porque no nosso tempo, nós temos muito tempo, no nosso país nós temos muita liberdade, e você sabe que essa liberdade que temos no nosso país, ela pode criar cristãos frágeis. Cristãos frágeis, superficiais. Então eu coloquei aqui
Estevão de fato tinha morrido diariamente na consagração e devoção. Deus deu a ele um privilégio, que quando ele morria, ele via o Senhor. Glória a Deus! Ele via o Senhor, que privilégio. E aquela visão é como que ele tivesse transpassado daquelas dores para ser recebido na eternidade. Então não reclame não, meu irmão. Eu não preciso reclamar. Nós não precisamos reclamar. Nós vamos pagar o preço necessário. Glória a Deus. Nós vamos vencer essa crise. Nós vamos vencer esse vírus. Nós vamos estar aqui depois dessa pandemia. E nós vamos estar melhores. E mais dependentes. E mais cônscios de que Jesus é o Senhor. Aleluia! E se você está na prova, não reclame não. A prova vem para que nós sejamos aprovados. A prova vem para que dentro do nosso coração nós podemos observar porque é necessário o Senhor está me fazendo passar por isso. Aí sim, Deus suspende a prova quando nós nos tornamos aprovados pelo Senhor. Diga amém. Estevão foi uma semente. Todos os servos de Deus de lá para cá foram sementes. Tiago, apóstolo de Jesus, foi decapitado. Olha, a cabeça foi decepada. E Tiago era um dos homens daquele grupo de 3 de Cristo Jesus. Pedro, Tiago e João. Irmãos, ia matar Pedro depois de Tiago. Mas aquela autoridade, ela foi morta por uma enfermidade, pela mão de Deus. Nenhum sangue dos servos de Deus aqui nessa terra cai em vão. Há uma citação no livro de Apocalipse, quando os santos de Deus, injustiçados, se levantarão e dirão: até quando, ó soberano, não vingarás o nosso sangue daqueles que habitam na terra? E foi-lhe dito que eles repousassem por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Que nós estamos falando. Toda renúncia que eu e você fazemos é uma lâmpada acesa na presença de Deus. Fica em memória na presença do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Então não tenhamos um coração vingativo. Deixe a justiça com Deus. Siga em paz, vivendo para o Senhor. Qual o preço que você está disposto a pagar pelo Senhor e pela sua obra? Por essa obra aqui. Pela obra que Deus tem na sua vida, sim. E essa é mais importante. Pela obra que o Senhor tem na sua vida. Porque possa ser que você está aqui hoje. Possa ser que Deus te leve para uma outra cidade. Para um outro estado, para um outro país. A obra de Deus vai continuar na sua vida. Aleluia! Responda para você mesmo. Estejamos dispostos a pagar o mesmo preço no viver de Cristo Jesus, nosso Senhor. A cruz é a nossa referência. Vamos nos colocar de pé e vamos orar ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Muitos estão pagando um preço alto. Corre de bater o pé na rua a todo tempo. Muitos estão com saudade do que lhes é comum. Vai para o trabalho, voltam. Muitos estão com saudade de abrir sua loja, de verem as pessoas entrando. Muitos estão com saudade, culto de manhã, no domingo, culto à noite, as células, a terça, a quinta, o sábado. Eu estava falando para os jovens, eu estou com vontade de abraçar vocês, estou com saudade de vocês, né? Falando para eles, e quando eu olho o grupo lá dos jovens, já tem 300 mensagens. E tem uns que se zangam com algumas coisas e saem. E depois fica pedindo para voltar. E eu digo, irmão, vamos ter maturidade. Glória a Deus, vamos ter a maturidade. Aleluia. Coloca aí a mão no teu coração.
Qual é o preço que você está disposto a pagar? Olha que grande preço Estevão nos ensina. O preço de sangue, o preço da sua própria vida. Aleluia. Pai, seja engrandecido o teu nome. Nós te adoramos e te louvamos. Porque tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. E a história de Estevão é uma inspiração. Como aquele homem era bênção na igreja de Jerusalém. Como ele estava preparado para participar daquele laboroso trabalho do diaconato. De atender as viúvas, de reunir os materiais necessários para socorrer as famílias em suas casas. Como ele foi além disso. Como ele se aventurou a crescer mais. E ele começou a pregar. E ele começou a orar pelos enfermos. As pessoas ficavam curadas. Fez uma grande agitação. Como aquele homem tinha autoridade nas escrituras. Como aquele homem tinha testemunho. Meu Deus, que nós sejamos assim. Deste quilate. Que nós sejamos assim. Desta natureza. Homens e mulheres, discípulos, comprometidos com o Senhor. Veículos, instrumentos pelos quais a glória de Deus se manifesta. Meu Deus, fortalece a tua igreja. Não só esta igreja local, mas todas as igrejas locais da nossa cidade, nosso estado, da nossa nação e das nações da terra. Oh, glória a Deus, aleluia. Pai, que nesta hora onde tem um santo teu, o Senhor esteja revestindo. Eles estejam sendo consolidados. Eles estejam sendo fortalecidos, equipados. Oh, glória a Deus, que esse tempo abundante que temos possa ser para aprofundar o nosso crescimento em Ti. Glória ao Teu nome. Pai, nós oramos agora para que nesse momento de sacudida a figueira, nesse momento de teste, um povo ousado e destemido esteja, Senhor, assumindo as frentes, assumindo as frentes, assumindo a frente das áreas estratégicas na Tua obra, fortalecendo as suas células, fortalecendo aqueles que estão debaixo da sua liderança, tendo ousadia em Ti para crer no sobrenatural de Deus, de que o Seu Deus é o mesmo Deus. Aleluia! O Senhor é o Deus que sara, o Senhor é o Deus que cura, o Senhor é o Deus que opera. O Senhor é o Deus que nos protege. E de que Teus propósitos são maiores do que as circunstâncias, do que as situações. Obrigado pela vida de Estevão, meu Deus. Obrigado pela vida de Estevão. Que o Senhor esteja abençoando cada pessoa nesta hora, em nome de Jesus de Nazaré. Amém. E eu quero dar uma palavra para você que nos escuta nesta hora. Possa ser que você que esteja ouvindo essa pregação não seja um servo de Deus. O que está impedindo você de entregar a sua vida para Jesus? Talvez você observe o preço que você vai ter que pagar, aquilo que você vai ter que deixar, as renúncias que você vai ter que fazer. Mas eu quero dizer, filho, que não há outra forma de você servir Jesus senão deixando o pecado. Ele disse: arrependei-vos e crede no Evangelho. O diabo engana as pessoas deste mundo com as suas propostas temporais, efêmeras desta vida. Mas eu quero dizer que aquele que é o Salvador e Senhor, Ele renunciou a própria glória para morrer por você. E você não é capaz de renunciar ao pecado por causa dele?
Se você não tem essa coragem, então você está fugindo do requisito do Senhor. A oportunidade de Cristo é para todos. Todas as raças, todas as camadas sociais. Lá a cruz do Calvário é um sinal do preço que Jesus pagou por você. Então aí onde você está, no seu sofá ou no seu computador ouvindo essa mensagem, Jesus quer te salvar agora. Renda-se a Ele. Deixe tudo para trás e abrace o Senhor e Salvador da sua vida. Faça uma oração aí no seu quarto, na sua privacidade. Diga: Jesus, eu quero me arrepender dos meus pecados. Eu quero viver a vida que tu tens para mim, a vida plena, a vida abundante, a vida de perdão, a vida de salvação que o Senhor tem para mim. E aí onde você está, você vai sentir a presença de Deus, e o perdão de Deus enchendo o teu coração e limpando toda a sujidade. Eu profetizo isso sobre você, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Amados, nós teremos culto na igreja só no domingo à noite, às 18 horas. Glória a Deus. Escutem bem. Vocês estão aqui, vocês estão sabendo. 18 horas, nosso culto domingo, em nome de Jesus. Deus abençoe e dê graça. Boa noite.